Olá, eu sou a professora Rosana Quitério e esse vídeo tem o objetivo de abordar o assunto sim do seu material da disciplina Sociologia da Educação. Neste texto, nós vamos estudar cultura e representações sociais. Nossos objetivos de aprendizagem são descrever a centralidade da cultura na educação, discutir a utilidade da representação social como ferramenta teórica para os desafios envolvendo cultura e escola, identificar as formas de lidar com a diversidade cultural no cotidiano escolar. Então, nós começamos a trazer o estudo da sociologia mais para dentro da escola com este texto, tá? No início, é nosso objetivo pensar sobre o seguinte: é importante que os estudantes e profissionais da educação consigam realizar constante reflexão sobre a prática. Nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores, né? O professor precisa ser um ser reflexivo, pesquisador, estudioso, observador. Essas características são fundamentais para a sua profissão, né? E farão com que ele consiga realizar um trabalho com muito mais proximidade dos seus alunos, muito mais efetivo e que consiga promover mudanças importantes por aqueles que passarão por suas salas de aula. Também é muito importante que a pesquisa seja uma companheira constante desse professor, né? Ele não pode ser alguém que se prende exclusivamente a um material didático raso, a poucas situações de interação com conhecimentos novos. Ele é uma importante ponte, né, fonte de informação em sala de aula. Não a única, mas uma importante. Os alunos chegam em sala hoje já dotados de muito conhecimento de mundo e de muitas informações. A internet contribui muito para isso. Então, o professor não é mais a única fonte de informação, mas ele precisa ser uma importante fonte, desde que ele construa isso todos os dias no âmbito da sua profissão. Há muito essa frase, né, no âmbito da educação. A gente ouve muito falar isso por professores um pouco mais experientes, né? E por outras pessoas da sociedade também. Ah, mas no meu tempo a escola era diferente. No meu tempo o professor era diferente. Ou no meu tempo o aluno era diferente. Essa é uma fala que não nos cabe mais, né? Não adianta a gente se prender a isso, porque muita coisa mudou. O que mudou? A primeira coisa, uma das mais importantes, é o acesso, né? Todas as crianças hoje têm o direito de estar dentro da escola. A educação é um direito de todos. Nossa Constituição Federal já ratifica esse direito, certo? Quando esse sujeito que lamentava lá que no tempo dele a escola era diferente, muitas dessas pessoas que hoje são das esferas inferiores, das classes inferiores, das pessoas de classes mais simples, estavam fora da escola. Então, as classes tinham uma condição de homogeneidade muito maior. A diversidade, né, foi potencializada a partir do momento que o acesso aumentou. E o nosso desafio é garantir mais do que o acesso, é garantir a permanência dessas pessoas na instituição escolar, né? Para isso, essa escola precisa ser acolhedora, ela precisa valorizar a diversidade e ela precisa ter um professor preparado para atuar nesse cenário. Os direitos mudaram, então essa população que historicamente estava fora da escola, que tinham o direito da educação negado, hoje tem esse direito. A diversidade, então, ganha um destaque no currículo, nas discussões, nas pesquisas, e a qualidade da escola entra em discussão, né? Em uma discussão importante e árdua, porque nós temos
de lidar com formação de professores, com famílias diferentes, com comunidades escolares com necessidades diferentes, e isso tudo vai nos trazer aí grandes desafios. Um importante autor apresentado neste texto é Stuart Hall. Ele faz um estudo sobre cultura e identidade que vale muito a pena trazermos aqui para a nossa reflexão. Para esse autor, a cultura não pode ser vista como um reflexo de relações econômicas, mas como parte igualmente constitutiva da realidade social. Ou seja, a cultura não existe por existir. Ela existe porque ela faz parte da realidade do indivíduo e por isso ela precisa ser valorizada. No campo das disputas sociais, não são explicadas somente elas não são explicadas somente pela economia, né, pela questão financeira, mas por uma disputa concreta pelos significados e visões de mundo. Além disso, propõe que se reflita sobre as identidades individuais, apontando como nossa condição de sujeito não é simplesmente autônoma, mas constrangida pela cultura vivida no cotidiano. Hall faz um estudo importante sobre a questão da constituição da nossa identidade, sobre o que interfere na construção da nossa identidade e como a nossa identidade vai se constituindo ao longo dos anos, por meio da nossa vivência, das nossas experiências e do nosso aprendizado. Nesse sentido, então, a escola é um local estratégico, né? Porque é nela que vai se legitimar aquilo que é tido como cultura correta, ou mesmo como simplesmente cultura. Vamos a um exemplo disso, né? O professor, na sua sala de aula de história, está abordando religiões afrodescendentes, né? De que maneira esta parte da cultura seria abordada por esse professor e como isso seria recebido pelos alunos em sala de aula? Muitas vezes, participantes de outras religiões, talvez com um tipo de valor social diferente. Nós sabemos que é muito comum as religiões de descendência africana sofrerem preconceito na sociedade. Então, muitas vezes isso vai acontecer dentro da própria sala de aula. É sabido que quando você trabalha a disciplina de história, nós temos que trabalhar a cultura afro-brasileira, a cultura indígena, e isso envolve muitas vezes os hábitos de alimentação, vestimento, religião, né? Nem sempre isso é abordado da forma correta, nem sempre é dado a isso uma importância adequada, né? E a abordagem faz toda a diferença para o entendimento desses alunos que estarão aí na sua sala de aula também. Em um nível ainda mais sofisticado, pode-se pensar como a escola, por mais que tenha como função transmitir cultura, não seja percebida por sujeitos que compartilham da mesma cultura que a escola ensina. Então, se de repente o que essa escola entende como cultura, como valores culturais, não é o mesmo vivido por esse aluno, sentido por esse aluno, esta sintonia se quebra. O que é cultura na região sudeste? Quais são os aspectos culturais que nós podemos destacar aqui? Vamos pegar o exemplo simples do carnaval. Como nós aqui comemoramos o carnaval? Se você tem na sua sala de aula um aluno que veio da região norte, de um estado da região norte, morar na região sudeste, e você apresenta a forma de se comemorar o carnaval, ele vai entender o que a partir dessa sua aula? Que é só desse jeito que pode se comemorar o carnaval? Considerando o fato de que a vida dele toda, vivida em outro estado, foi diferente essa experiência? Será que o jeito dele era errado e só esse jeito aqui é o jeito certo? Então, essa abordagem
precisa de cuidado, ela precisa de conhecimento do professor, para que a gente não trabalhe na direção de transmitir somente uma cultura dominante. A cultura dominante nas salas de aula é a que corresponde à visão de determinados grupos sociais. Muitas vezes você vai se formar e vai trabalhar em uma determinada escola que vai exigir que você trabalhe alguns conteúdos de uma forma única, com uma abordagem específica, né? Isso pode acontecer. Geralmente, a escola pública oferece maior flexibilidade e valorização da diversidade. Nesse sentido, o professor tem mais liberdade de trabalho. E essa liberdade implica em responsabilidade também, né? Porque ele tem que ter a responsabilidade de valorizar todas as manifestações culturais dentro da sua sala de aula. Ele precisa tomar esse cuidado ao fazer essas abordagens. Então, a cultura que é transmitida na escola, como sendo a melhor, a mais correta, nem sempre é a cultura popular, a subcultura dos jovens, das contribuições das mulheres à sociedade, por exemplo, as formas de vida na zona rural, dos povos que são mais desfavorecidos, né? A abordagem do problema da fome, do desemprego, de maus tratos, o racismo, a xenofobia, as consequências do consumismo e outros tantos temas que são incômodos e que muitas vezes não são abordados, não são tratados. O grande desafio consiste principalmente em entender que a forma atual não dá conta dessas novas tensões. Que a forma atual de se tratar, de se abordar a cultura precisa ser revista, para que a gente possa democratizar a cultura escolar, garantir condições mais favoráveis para a aprendizagem e estabelecer um contexto mais acolhedor e que favoreça a diversidade dentro de sala de aula. Essas diferenças e desigualdades na cultura escolar são abordadas na teoria da representação social, que procura ajudar no entendimento desse tipo de investigação, desse tipo de problematização. É uma teoria elaborada por Moscovici em 1990 e que tem um fundamento importante e uma ligação que é feita entre a sociologia e a psicologia. Nesse sentido, todas essas percepções que poderiam, em uma leitura mais rasa, ser entendidas como estando simplesmente na cabeça dos indivíduos, são, na teoria da representação social, colocadas em relação com o contexto social. Porque o significado que aquele tema, que aquele assunto, que aquele fato tem para aquele determinado indivíduo. Muitas vezes a importância que a religião tem para um homem que vive no campo é diferente do que a religião representa para uma pessoa que vive na zona urbana, com todo o seu contexto de vida e suas atribuições do dia a dia. Então, esta valorização é diferente para um e para outro. E a teoria da representação social vai procurar entender isso. Ela reforça a noção da escola como um local guardião de cultura, porque é o que realmente muitos pensam, A cultura escolar é a correta, é a melhor, é aquela que precisa ser guardada, consagrada, E que todos os alunos precisam se ajustar a isso. Então, nós acabamos não oferecendo, dentro das nossas escolas, um ambiente que valorize essa diversidade, que acolha os diferentes e que proporcione condições de convivência sadia entre todos os que lá estão. É por isso que é importante que a escola se organize para atender a diversidade, que ela preze e exerça o diálogo, estimule o diálogo, que haja uma formação continuada sobre diversidade cultural brasileira para todos os agentes envolvidos, principalmente o professor, e que haja compreensão, solidariedade e empatia presentes em todas as relações. Ok?
Espero que você tenha gostado desse nosso encontro e até a próxima.